Graças a paz, igreja. Irmãos, eu gostaria de iniciar a nossa segunda parte de 3 partes do nosso terceiro estudo. Se ficou confuso, eu vou botar assim, é o estudo 3.1.2, sobre os movimentos do pecado em nosso coração. E nós vimos no primeiro momento sobre o movimento do pecado interior no tocante ao engano do coração. E agora nós veremos o movimento do pecado interior no tocante à afetação ou à atuação nos afetos, para então na terceira parte vermos sobre a tentação. Eu quero iniciar o nosso estudo hoje com a graça de Deus, rogando que Ele nos abençoe e fortaleça-nos na piedade, resumindo o que nós vimos no estudo passado com uma fala do puritano norte-americano Jonathan Edwards. Essa fala dele, ela é de grande utilidade para resumir o que foi visto e fazer uma ponte com o que nós veremos hoje. Ele diz: o coração do homem é cheio de pecado e corrupção, e a corrupção tem um efeito espiritual de cegueira. O pecado sempre carrega um grau de obscuridade. Quanto mais ele prevalece, mais ele obscurece e ilude a mente. Ele nos cega para a realidade que está no nosso próprio coração. Assim, o problema não é, em absoluto, a falta da luz da verdade de Deus. A luz brilha suficientemente ao nosso redor, mas a falta está nos nossos olhos. Estão obscurecidos e cegos pela incapacidade mortal que resulta do pecado. O pecado engana facilmente porque controla a vontade humana, e isso altera o julgamento. Quando a concupiscência prevalece, predispõe a mente para aprová-la. Quando o pecado influencia nossas preferências, ele parece agradável e bom. A mente é naturalmente predisposta a pensar que tudo o que é agradável é correto. Portanto, quando um desejo pecaminoso vence a vontade, também lesa o entendimento. Quanto mais a pessoa anda no pecado, provavelmente mais a sua mente será obscurecida e cega. Assim é que o pecado assume o controle das pessoas. Com isso, irmãos, a segunda forma de atuação do pecado interior, além do engano, é afetando as nossas afeições. Perceba o movimento que Jonathan Edwards fez nessa sua fala, do engano do pecado até ele passar a afetar a vontade, as afeições e nos levar ainda mais para o pecado. Todas as citações, irmãos, que eu fiz de Jonathan Edwards no estudo passado, eles foram tiradas de um sermão dele, que, tratando de outras coisas, um dos tópicos foi sobre a natureza enganosa do pecado. E depois de estar preparado, quando eu fui avaliar esse sermão, que me recordei, vi que era muito útil para as nossas ilustrações, para ilustrar os nossos tópicos. Porém, agora eu quero iniciar o nosso estudo recorrendo novamente a Jonathan Edwards, sobre uma obra dele, uma obra clássica com o título Afeições Religiosas. Ora, nós estamos vendo que o pecado interior ele afeta os nossos afetos, as afeições. A primeira pergunta é: o que são as afeições? E Jonathan Edwards ele é muito útil aqui quando ele diz: afeições são as atividades mais pujantes e sensatas da inclinação e da vontade da alma, pela qual ou a alma é atraída pelo que tem diante de si, ligando-se a isso, ou a alma se antipatiza pelo que tem diante de si e a isso se opõe. E qual é, então, irmãos, a relação dos afetos com a piedade? Por que o pecado interior operar nos afetos é tão perigoso e é uma coisa que deve ser vista quando nós estudamos sobre o movimento do pecado no nosso coração, a fim de guardarmos o nosso coração? O porquê, irmãos, Edwards responde dizendo o seguinte: a verdadeira religião, em grande medida, consiste em afeições santas. Todo aquele que tem no coração o poder da piedade tem as inclinações e o coração voltado para Deus e as coisas divinas com tal força e vigor que essas santas atividades prevalecem nele. As afeições são a mola que põe o ser humano em ação em todos os assuntos da vida e o faz comprometer-se em todos os seus empreendimentos. Como então, irmãos, o pecado ele atua em nossas afeições? Pelo menos de 3 formas, queridos. A primeira
é fazendo-nos priorizar aquilo que não é prioridade. Ora, se as afeições envolvem inclinar-se para algo como algo desejável e entregar-se para Cristo, quando o pecado interior ele atua e opera nas nossas afeições, ele muda as nossas prioridades, irmãos. Uma das marcas inequívocas, queridos, da piedade verdadeira, ela foi expressa nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 6, quando ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quanto mais eu caminho em santificação progressiva, irmãos, mais minha prioridade é o reino de Deus. E aqui entendendo o reino de Deus como um viver piedoso, um viver santo, um viver para a glória do Senhor. Porém, irmãos, quanto mais o meu coração é afetado pelo pecado interior, mais as prioridades são invertidas. A glória de Deus não é a minha prioridade, mas a minha satisfação egocêntrica. A santidade passa a ser algo pesaroso. O amor pouco demonstrado ou sentido. O negar a si mesmo passa a ser considerado como perda de tempo ou sutilmente é negligenciado. Sob tal operação do pecado interior, irmãos, mal me lembro destas coisas. Meu tempo, meus recursos, minha atenção, tudo o que sou, não é mais investido no que é proveitoso e redundará em glória a Deus, mas em coisas efêmeras e às vezes até pecaminosas. O que está por trás? O pecado movimentando-se no coração, o pecado afetando as nossas afeições. E às vezes, irmãos, nós somos precipitados ou incorretos ou imprecisos nos nossos julgamentos do que está acontecendo no nosso coração, porque nós não percebemos esse movimento ou desconsideramos que isso seja possível, achando que simplesmente são coisas externas e alheias ou neutras, quando isso não é possível e não existe. Provavelmente, irmãos, quando tais mudanças de prioridades acontecem em nossos afetos, é o pecado operando em nós. Como John Owen falou, mesmo quando convicções, senso do dever, apreço e real estima por Deus e comunhão com Ele levarem a alma a seu lugar reservado, se não existir vigor e o poder de uma vida espiritual em atividade, haverá relutância secreta neles em relação ao dever, e às vezes haverá até mesmo inclinação violenta ao contrário, de modo que a alma prefira fazer qualquer coisa, aceitar qualquer distração, embora seja ferida por isso, a se aplicar vigorosamente ao que anseia em seu interior. E John Owen fala isso em uma das suas obras, cujo título é O Pecado Interior. A segunda ação, irmãos, do pecado em nós, diz respeito a fazer-nos desejar desenfreadamente o que não deve ser desejado. É assim que ele opera em nossas afeições. O Novo Testamento, irmãos, se refere a esses desejos pecaminosos, desenfreados, como paixões. A gente vê isso em todos esses textos que estão aparecendo agora na tela. Os crentes, irmãos, não estão mais sob o domínio das paixões pecaminosas. Isso é claro no Novo Testamento. Faz parte da obra redentiva de Cristo nos libertar. A redenção é a libertação do poder dessas coisas. Porém, irmãos, ao mesmo tempo a Escritura nos mostra que há um aspecto, por isso que a santificação progressiva, em que é uma progressão no resistir a tais paixões, a esses desejos desenfreados do pecado interior operando em nós. Por isso que Paulo fala em Tito 2, 11 a 12, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, veja, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, ou os desejos desenfreados impulsionados pelo pecado, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O contrário, irmãos, do desejo desenfreado é o domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, versículo 23. Sabemos, irmãos, conforme o apóstolo Paulo nos disse, que tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças. 1 Timóteo 4:4. Ou seja, irmãos, nada em si mesmo na criação é pecaminoso. Porém, queridos,
A maneira como nós lidamos com tais coisas ou como as desejamos é que reside o pecado. O pecado ele corrompeu a tal ponto, irmãos, os nossos afetos e desejos, que o pecado interior, que ainda, o pecado remanescente que resta no crente, vai atuar em nossos afetos, fazendo-nos desejar coisas que não devem ser desejadas, ou desejar coisas lícitas de uma forma desproporcional. Em outras palavras, desejar aquilo que é lícito de uma forma idólatra. Para e pensa, crente. O que é que teu coração tem desejado mais acima de qualquer outra coisa? Isso tem tomado conta do teu coração? Isso tem sido a tua prioridade nos teus desejos e afetos? Provavelmente, irmãos, se isso acontece em nosso coração, nós estamos tendo desejos idólatras. Quando o desejo por algo na criação passa a tomar conta do meu coração, de tal forma que desejar isso toma conta de mim, que não ter o que desejo e me satisfazer, então me faz desfalecer e afeta a minha vida espiritual ou outras áreas da minha vida, isso, irmãos, é um grande sinal de que tal desejo é idólatra. Ou, nos termos do estudo passado, tal desejo está sendo provocado pela operação do pecado interior. Em nosso estado normal, irmãos, nós jamais desejaríamos ou seríamos tomados por um desejo desenfreado por qualquer coisa, mas sob a operação do pecado, nós desejamos e somos enredados pelos nossos desejos, os nossos afetos, afetados pelo pecado interior. E por último, irmãos, o pecado interior ele afeta as nossas afeições ao afetar a nossa maneira de interpretar o mundo. O pecado interior, irmãos, ele age atuando na maneira como nós interpretamos o mundo e a realidade. E por que isso aqui tem a ver com afeições? Porque a partir do conceito, irmãos, bíblico, né? Embora eu cite um autor, é um conceito bíblico, a James Sire, ele mostra que a cosmovisão, ela reside em última análise na questão do coração. Nós estamos vendo sobre isso. A Jonathan Edwards, ele vai mostrar também esse aspecto, ainda não com essas palavras, mas a maneira como nós enxergamos o mundo está intimamente associada ao nosso coração, aos nossos afetos. Foi exatamente isso que estava por trás do engano aos Gálatas, o engano aos Coríntios. O pecado atuando nas afeições, afetando a cosmovisão, a maneira como um crente vê o mundo. Ele continua, irmãos, atuando em nós ao nos depararmos com crenças e posições, por exemplo, políticas, filosóficas, ou crenças corriqueiras, triviais, no dia a dia, que não condizem com a palavra, ou pior, são abertamente inimigas de Deus e opositoras claras às verdades da Escritura. E isso, às vezes, irmãos, não é percebido por falta de conhecimento, mas por inconsistência, por engano, uma afetação da nossa cosmovisão, da maneira como nós vimos o mundo. Qual é o problema disso aqui, irmãos, na guarda do coração? É que, ao nos agarrarmos, irmãos, a tais crenças ou a visões de mundos contrárias ou inconsistentes com a palavra, o pecado interior consegue fazer com que o nosso coração se oponha à palavra. E isso, irmãos, porque a visão de mundo, como eu falei, ela está intimamente ligada ao coração, aos afetos. Isso conduz, queridos, a praticarmos, a defendermos práticas que são pecaminosas. Você já se deparou com isso? Ou talvez você mesmo seja um desses e não perceba. Crentes que são crentes no Senhor, crentes verdadeiros, mas sustentam posições políticas ou morais ou éticas ou filosóficas totalmente inconsistentes com a palavra de Deus. E isso é um perigo que nós passamos, irmãos, por causa desse estado que nós estamos. É uma luta constante. Por isso, guardar o coração, inclusive nesse ponto, porque o pecado ele vai afetar a maneira como nós vemos o mundo. Ele nos leva com essa mudança, essa afetação na nossa cosmovisão e nos afetos por trás da cosmovisão, a apoiarmos os que promovem práticas erradas, a nos amargurarmos e nos amarrarmos a mais pecados como o ódio, o rancor, a discórdia por causa de tais coisas. Mas eu não me delongarei nisso, irmãos, porque eu pretendo separar um estudo apenas para tratar sobre guardar o coração e a cosmovisão, e guardar o coração e as ideologias políticas, muito oportuno para o nosso contexto atual. Muito mais, irmãos,
muito mais coisas poderiam ser ditas sobre essa questão do movimento do pecado associada ao pecado interior. A gente vai ver depois agora, no próximo estudo, sobre a tentação. Muito mais coisas poderiam ser ditas, mas o que foi dito até aqui é suficiente para enfatizar, queridos, para alertar sobre tal perigo e nós temermos tal operação do pecado interior em nós. Isto é, para nós não brincarmos com ele e para nós não desconsiderarmos a existência dele. Ele está dentro de mim, ele está dentro de você. Ele vai se esforçar para nos apartar do caminho do Senhor, irmãos. Nós não podemos deixar que isso aconteça, nem fingir que isso não existe. Como Jeremiah Burroughs falou, todos os homens são amedrontados pelas aflições e perturbados por elas. Mas onde está o homem ou a mulher que teme o pecado e foge dele como de uma serpente, e é perturbado pelo pecado mais do que qualquer aflição? Que há mais vileza no pecado que na aflição, em geral, é garantido por tudo. Ninguém pode negar isso. Mas por que eles não podem ver como é isso? Eles não são convencidos por argumentos para trazer essa verdade às suas almas com poder. Mas eu espero, diante de tudo que tenho feito com esse ponto, que eu possa tornar claro a consciência de todas as pessoas. Há mais mal no pecado do que em todos os problemas visíveis do mundo. Mais mal no pecado do que em todas as misérias e tormentos próprios do inferno. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos dê a graça e nos socorra na guarda do nosso coração. Amém.